Pressão alta, inchaço, edema, um peso que parece que você está carregando um tijolo nas pernas. Vem comigo que eu vou te ensinar uma receita de um sal que você vai poder usar. Olá, para você que está vindo pela primeira vez, muito bem-vindo. E eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista, clínica funcional, fitoterapeuta, sou jornalista, escritora e esse canal eu tenho para passar o que eu tenho de melhor para você em termos de cientificidade. Aqui não se fala absolutamente nada que não tenha tido uma comprovação, um artigo científico embasado, mesmo porque eu sou casada com o Dr. Roque Savioli, que você, se não segue, vai seguir, porque ele tem informações incríveis. Ele fez toda a diferença na minha vida de pesquisadora. Então, realmente, quando eu vou falar com você, que nem agora, estava gravando, íamos gravar esse vídeo, eu parei, já fui ver o que tinha de novidade na literatura científica. Fui lá no PubMed e ver se tem alguma coisa a mais que eu possa estar falando para você hoje. Bom, ninguém pensa, quando fala em emagrecimento, principalmente, no sal. Pensa em quê? No vilão do açúcar. Na verdade, a gente tem 5 coisas brancas que são veneno. A farinha, que tem o glúten, o leite, os laticínios de um modo geral, o açúcar, o sal e a cocaína. Você fica espantado de colocar nesse mesmo leque? Sim, porque o mal que o açúcar faz, ele me convenceu num congresso do Instituto de Medicina Funcional, quando eles mostraram um cérebro ativado pelo açúcar e um cérebro ativado pela cocaína, idênticos. Por isso que o açúcar vicia. Mas eu não vim aqui para falar do açúcar hoje, tá? Porque isso é uma coisa que todo mundo já sabe. Eu vim falar do sal, porque o sal é pró-inflamatório. Então, o sal nunca... Eu sempre falo para as pessoas assim, dá uma olhada na receita do soro caseiro. Não é água, açúcar e sal. Mas por que açúcar e sal são tão antagônicos, né? Porque é o sal que vai dar uma carona maravilhosa para a glicose ser absorvida naquele organismo que precisa. Então, pensa assim, que toda vez que você está comendo algo salgado, uma pipoca, por exemplo, né? Que além de tudo, se quando comer, você comesse uma que não fosse transgênica, uma orgânica, com a certeza que você não tem uma alergia escondida ao milho, tá? Olha para aquela pipoca, tudo é carboidrato e eu ponho bastante sal. O que vai acontecer com todo aquele carboidrato? Vai ser muito bem absorvido naquele organismo. Evite. Uma das dicas que eu dou, coloca canela e não salgue a pipoca. Por quê? Tem 2 coisas que eu sempre digo. Você deve conhecer, ou se não conhece, mas quem já está comigo aqui há mais tempo conhece, o desafio dos 14 dias. O que é o desafio dos 14 dias? É você tomar o seu cafezinho sem nada, amargo. Faça careta, não importa, tome sem nada. Eu garanto que no 14º dia, quando acabar e eu convidar você a tomar um cafezinho com aquilo que você tomava nele habitualmente, você não vai conseguir. Por quê? Porque 15 dias é o período que eu troco as minhas papilas gustativas. E eu costumo dizer, se você acha que desmamar açúcar é complicado, porque também é, mas esses desmames dão muito certo, mas você pode assistir outros vídeos que eu falo sobre isso, o sal é igual. E como eu sou casada com um cardiogeriatra, um cardiologista, o Dr. Roque, muitos pacientes chegam que ele fala, Gisela, orienta porque tem que tirar o sal dessa criatura que tá com uma hipertensão que eu ainda não consegui controlar. Tá, porque, gente, hipertensão, se vocês puderem, depois de vocês dão uma olhada numa aula que o Dr. Roque gravou sobre o efeito de cada medicamento no organismo, porque a gente nunca sabe, né? E ele gravou uma aula brilhante
falando de todos os hipertensivos, dando nome, sobrenome, e por que muitas vezes a gente precisa tomar 2 ou 3 até? Porque cada um deles atua numa alça diferente do nosso rim. Então, fica a dica, tá? Mas vamos voltar para o meu sal de cozinha. Então, quando chegou um paciente do Dr. Roque que precisa tirar sal, gente, tirar sal é pior do que tirar açúcar. Olha o que eu tô falando. E eu peço para o paciente assim, paciência, por isso que ele chama paciente, né? Que precisa ter paciência. E simplesmente eu digo, prometo que daqui 2 semanas a sua vida vai ser outra. E durante esse período, o que eu faço? Eu falo para a esposa não colocar sal e colocar frutas picadas dentro da salada com folhas amargas. Gente, combina divinamente uma folha amarga, por exemplo, uma rúcula com manga, ou uma rúcula que você pode também usar quando é da época, que a gente tem que comer um alimento da época, viu? Com figo, fica uma delícia. Então, com isso você vai disfarçando. Mas a melhor maneira que eu encontrei foi a seguinte: existe uma receita que eu dou de um sal de ervas. A base dele é o gergelim, que é riquíssimo em cálcio, né, gente? Então, também tomar cuidado, quem tá lá no protocolo Coimbra, com aquelas doses altas de vitamina D, que não pode ingerir cálcio de jeito nenhum, não esquece que açaí tem cálcio, que gergelim tem cálcio, tá? O alimento, ele tem vários nutrientes. Mas nesse caso específico do nosso sal de ervas, o que eu faço? Eu faço a base dele de gergelim, eu esquento numa frigideira e, gente, sabe qual é o ponto? Quando eles começam a pular na frigideira, parece pipoca. Então, quando começa a pular, você tira, deixa esfriar, aí você coloca num processador e agora começa a magia, a alquimia da farmácia na cozinha. Esse sal, você deve fazê-lo somente com ervas secas. Você não pode pegar a cebolinha da horta, a salsinha, o manjericão, não. Você tem que usá-las desidratadas. Por quê? Porque é a água. A gente tem uma coisa que chama fator da água, né? Tem que ser desidratada, por quê? Para conservar. Porque tudo que não tem água, você conserva mais tempo. Repara um alimento, quanto mais água ele tem, mais rápido ele estraga. Então, no caso do sal de ervas, você vai fazer já uma porção e outra. Faz e oferece de presente. Vai na casa de alguém, compra um vidrinho bonito. Eu tenho vários vidrinhos lindos aqui em casa. Pega uma cordinha, um lacinho e faz uma etiquetinha assim, sal de ervas da Gisela, por exemplo, ou você põe seu nome e você vai na casa de alguém, você leva de presente, em vez de levar um vaso de flores, entendeu? Que daqui a pouco murcha e acabou. Você está oferecendo saúde e um presente e ainda por cima você pode fazer a receitinha enroladinha e colocar do lado para se ela quiser fazer novamente essa receita, porque é deliciosa. Mas eu uso de que maneira? Primeiro, ervas secas. O que eu tenho disponível. Por quê? Se você quer fazer realmente com várias ervas secas, você vai ter vários elementos diferentes agindo no seu organismo, tá? Porque cada uma tem um composto que vai ajudar você em alguma coisa diferente. Então, quanto mais variedade, melhor. Mas nem sempre eu tenho tudo à mão, então não fique preocupada. Primeira coisa que você vai fazer, usa de medida a xicrinha de cafezinho. Muitas vezes a gente já tem produtos que vêm na medida certa numas embalagens de vidro, mas não vamos pensar nisso, vamos pensar em você desidratando a sua salsinha, desidratando as suas ervas e usando então nesse sal. O que você vai fazer? Você vai pegar de medida aquele conteúdo que cabe naquela xicrinha, bota lá as folhinhas secas, tá? Então, por exemplo, orégano, manjericão,
salsinha, cebolinha você também pode colocar. Tem gente que faz assim umas misturas exóticas que ficam deliciosas. Aí você faz do seu sal de ervas a mesma coisa que os hindus fazem com a receita de curry da família. Cada um tem a sua receita, então cada um vai ter a sua receita de sal de ervas, você pode criar a sua. Então eu faço com aquilo que eu tenho disponível, então você vê que a quantidade que está aí na receita ela é maior de grão perdão, você vê que a receita ela tem uma quantidade bem maior de gergelim branco, tá? Uso branco. E porque as ervas já são escuras, se você usar o gergelim preto fica tudo muito escuro, então usa a base branca. Aí o que você faz? Você põe uma xicrinha de cada um dos temperos. Quanto mais melhor, sim, do que você tem disponível. Não vamos complicar. E você usa somente uma xicrinha daquelas de sal para aquele volume todo. Aos poucos, eu sugiro, eu gosto muito do sal marinho, tá? Mas tem que lembrar que o sal marinho não é iodado, então às vezes isso traz um problema se a pessoa tem esse problema de não consumir iodo de outra maneira. Mas o sal marinho eu prefiro, bem pulverizadinho, tá? Eu dou uma batida nele antes, para ele ficar bem fininho. E aos poucos também, o que você vai fazer? Você vai diminuindo essa quantidade de sal, até chegar a praticamente um pouquinho só. Para lembrar que tem um salzinho, porque ele se faz presente. Porque o sal, o que ele faz na nossa língua? A acidez e o sal realçam o paladar. Por isso que a comida fica mais gostosa com sal. Mas você pode fazer isso com algo ácido também. Então, outra coisa, se você tem o hábito de receber em casa e sempre sobra um pouquinho de vinho, fica tranquila. Bota na geladeira, esquece ele lá e quando você for fazer alguma preparação, você pode colocar na preparação esse vinho. Ele vai dar uma acidez que vai conferir um paladar mais gostoso. São pequenas dicas que a gente vai, enfim, passando. Mas aí o que você faz? Esfriou o gergelim. Aí você coloca um tempero por vez e bate. Cuidado! Se é liquidificador, calma, põe o pulso, daí pega uma colher de pau, tira o copo do liquidificador, mexe, espalha e vai fazendo assim. Se você tem um processador, parabéns, porque aí você não precisa fazer tudo isso. Você pode colocar tudo de uma vez, mas eu prefiro ir colocando. E você vai ter... Gente, é fantástico porque é o seguinte, você não precisa salgar a comida quando você está preparando. E você sim pode colocar isso na mesa, porque o saleiro a gente manda tirar da mesa, né? A gente deixa o azeite, que é muito bem-vindo, tá? Quem gosta de pimenta, eu sou super fã de pimenta. Agora, esse tanto de sal de ervas é para você colocá-lo e jogar em cima da sua comida. Quando você vai oferecer, por exemplo, um jantar, alguma coisa que você já traz algo empratado para a mesa, você já coloca um pouquinho dele em volta do prato, que ele fica até charmoso. E depois, quem quiser mais sal, coloca. Então, não é que você está colocando sal, você está colocando saúde. Gente, e é muito bacana, você cada vez faz uma receita diferente, anota e pede para a família dar uma nota, fazer uma degustação. Então você também pode fazer isso de que maneira? Você faz o seu sal de ervas com 3 ingredientes. O pessoal gostou? Aí você volta lá para a cozinha, coloca um outro ingrediente, bate de novo e manda provar. Então você pode ir fazendo ao gosto e todo mundo participando. Porque a coisa mais incrível na culinária é essa união em volta do alimento. Então, repara como cada civilização tem algo específico dela. Eu citei os hindus em relação ao curry, mas existem algumas outras civilizações que tem uma tal de marsala, que cada um tem uma marsala, né? Que eu não sei de onde que é, mas enfim, essa marsala eu lembro que eu até fiz um convite para
uma nutricionista que adora essa parte de nutrição funcional e ela deu uma receita de uma marsala. E são coisas assim, que você vai agregando um paladar diferente. Não fica aquela comida com aquele mesmo gosto. É aquela coisa de repente ver o prato e... que aroma! Quando você faz o sal de ervas em casa, a casa inteira fica perfumada. É sensacional. Falando de sal, eu agora estou falando do sal que todo mundo vê, entende? Você olha para o saleiro, você reconhece, você tem aqui... Gente, sal é tudo igual, hein? Não é porque é sal do Himalaia, que é sal não sei o quê. Sal é sal. Cloreto de sódio. Tá. Conclusão. Só que você sabia que tem um sal escondido em absolutamente tudo? Não tem nada industrializado que não tenha, por exemplo, glutamato monossódico. Onde vai o sódio? A água vai atrás e o açúcar de carona. Lembra disso? Então, todo alimento industrializado, primeira coisa que ele tem, glutamato monossódico, ou você tem a palavra, que não é uma palavra, é uma sigla, que significa que contém esse glutamato monossódico. Por quê? Lembra que eu comentei que o sal melhora o paladar, assim como as coisas ácidas? Então, é colocado isso, no caso do cloreto, no caso do glutamato monossódico, porque ele ativa aquele quinto sabor umami, tá? E realmente o alimento industrializado, quando você olha aquele peito de peru horroroso, que não era rosa porque o peito de peru é branco, então aquele é rosa porque tem um corante que é excitatório cerebral, dá maior alergia na sua criança e depois ela é diagnosticada com TDAH pelo psiquiatra e tem que tomar uma Ritalina, quando de fato a única coisa que você precisava era ter tirado aquele corante horroroso da gelatina, do peito de peru e companhia. E por que eu tô tocando no assunto do corante? Porque o corante chamado tartrazina, que inclusive na nossa legislação tem que constar no rótulo, contém corante tartrazina. Então eu não entendo por que alimentos importados e vendidos em supermercado aqui não tem também essa advertência no rótulo. Porque é claro que se tivesse você não ia comprar. E muitas vezes, como já aconteceu comigo, você compra um importado caro achando que não vai ter nada, que é tudo muito saudável e acaba ingerindo um aditivo alimentar. No caso da tartrazina, gente, ela provoca uma urticária danada, tá? E angiogênio. O que é isso? Inchaço. E a reação alérgica desse aditivo e desse corante não é assim, comeu, apareceu. Ela é cumulativa. Agora eu pergunto para você, corante tartrazina, aquele alaranjado que tem naqueles sucos que você compra em pozinho, que além daquilo tem uma coisa chamada dióxido de titânio, que é primeiro para deixar o suco branco e depois colocar aquela cor de laranja e ficar mais alaranjado ainda. Procura esse nome no Google e procura os alimentos que contém, a maioria para criança. Então, cuidado, por quê? Você de repente, mas eu tô tomando cuidado com o sal, mas você não lê rótulo, não vê glutamato monossódico, não vê o tanto de sódio que aquele alimento tem, porque aquele sódio, ele foi acrescentado. Então, a balinha que você vai olhar os ingredientes tem sódio. Para quê? Para realçar o sabor. Então, temos que ficar atentas. E esse detalhe de você reclamar que está inchada, cuidado, já falei tanto. Saia do supermercado, vamos para a feira. Nada que Deus pôs na natureza tem corante conservante. É tudo natural e só faz bem. Vamos fazer da nossa cozinha uma farmácia, como eu sempre proponho para vocês?